meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina para a honra e glória do nosso Deus. E hoje a lição número 7, segredos para a unidade familiar. Se você não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever, compartilhe esse vídeo, clica no sininho para você receber notificações dos nossos vídeos e se inscreva no nosso canal, irmãos. Se você não é inscrito, é aqui o irmão Evilano. Estamos juntos novamente, irmãos. Irmão Ricardo, irmão Alexandre, que Deus seja louvado. Se você tem condições, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Grande Deus e grande Pai Celestial, estamos aqui mais uma vez, Senhor, para fazer esse comentário, Senhor. Amém. Eu te peço que as nossas mentes sejam iluminadas, para que nós venhamos a ter discernimento dos textos que vão ser comentados, para que os irmãos recebam com muita clareza de interpretação bíblica, Senhor. Amém. Em nome de Cristo, eu te peço a tua bênção para nós e para todas as pessoas que estão assistindo, que vão assistir ainda esse comentário. Em nome de Cristo, amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, muito bem, mais uma lição, louvado seja Deus, que você possa ser abençoado por essa lição rica, que a sua família cresça em espiritualidade para a tua honra e tua glória. Amém. Deus. Amém. O texto aqui é João 17, 20 a 21. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és, tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que texto interessante. Então está falando de unidade, irmãos. Vamos comentar. Interessante, né, irmãos, que quando a gente fala de unidade familiar, isso é muito importante. Lógico, tem que ter unidade, tem que ter cooperação, o pai, a mãe e seus filhos, né, para que a família vá bem. E nós sabemos que a igreja, Alexandre Evilano, a igreja é composta por famílias. Então, se as famílias vão bem, a igreja tem que ir bem. Se a família vai mal, a igreja vai mal. É simples assim. Essa é a realidade. Essa é uma realidade. E por isso que esse verso, né, a gente lendo esse verso, assim, a princípio, assim, como é que eu vou dizer? Assim, de um modo assim, desavisado, né, sem prestar atenção, a gente pensa, mas esse verso não tem nada a ver, esse verso está falando da igreja. Não é? Mas aqui, irmãos, uma coisa é bem clara. Jesus orou pela unidade. Mas que tipo de unidade? Nós temos que discutir isso, né, irmãos? Quando a gente fala no contexto igreja, quando a gente fala de unidade, está falando de unidade na verdade. Né? Eu tenho que me unir na verdade em Cristo Jesus. Eu não posso me unir no erro. É que nem, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um casamento. Vamos supor, a moça é uma filha de Deus, uma menina decente, né? E aí, mas o rapaz é um rapaz atrapalhado, com a vida tribulada, sabe? Um rapaz que é envolvido com coisas ruins no mundo aí fora. Tem condições no casamento desse ter sucesso? É difícil. Não tem como, é raríssimo acontecer uma coisa boa ali. É claro que Deus faz milagres, a gente sabe disso. Mas o que é aconselhado? Que Deus fala que não vos prendais ao quê? A jogo desigual. Então, quando fala de unidade, né, ou seja, tem que ser as pessoas da mesma fé, que tem a mesma crença que você. Para a moça ter unidade, nesse caso você contou, para a moça querer ter unidade, ela vai ter que fazer o quê? Deixar os princípios. E a palavra de Deus não aconselha isso. Jesus não está falando nesse texto assim, que é para menina, o rapaz usa droga, o rapaz vai pro bar. De vez em quando vai com ele para se unir, usa com ele, para tudo ficar harmonioso. E é isso que a palavra de Deus fala? Não. Mas se ler o texto isoladamente, é isso, tem que se unir. Tem que se unir, mas está explicando na verdade. Independentemente que seja verdade ou seja mentira, você deve se unir. Então, mas o que Deus está falando não é isso. Sim. Mas muitas pessoas que não têm princípio, não têm ética, não tem aquele valor moral, ele não está interessado em verdade, ele está interessado que vamos se apaziguar aqui, os interesses comuns está tudo certo, independentemente que Deus aceite, que deixe de aceitar. Então, o texto não está falando isso, irmãos. Então, o texto aqui, ele é bem claro. Unidade em Cristo. Até na oração, fala assim, que sejam um como eu e o Pai, né? Jesus falando, eu, Pai. E como é essa unidade de Jesus e o Pai? Tudo na verdade, na palavra. Então, na pureza, na verdade, na santidade, o objetivo, o mesmo objetivo. Entendeu? A unidade. Ou seja,
O pai está na verdade, o filho também. Então, Não era não, pai, você não está tão na verdade, mas eu fico também não tão na verdade para nós se unir. então, se ele quer que nós sejamos igual a ele, o pai, obviamente, essa unidade que ele está querendo aí, o mesmo amor lá, sem hipocrisia, tal, tudo ali é o modelo da unidade. Unidade na verdade. Não é sacrificar os princípios para seguir capricho de um e de outro, não. Para ter uma certa paz, na verdade? Não, falsa paz, né? Que na realidade isso que é falsa paz. não traz paz nenhuma, só traz problema, e muitos problemas. É verdade. Problemas um atrás do outro, que não é brincadeira não. É muito complicado esse negócio aí, né? Então nós devemos seguir a unidade na verdade. Na verdade. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, né? Vamos ler um texto aqui, ó. Mente, caráter, personalidade, volume 2. Página 425. 425. Olha que texto lindo, maravilhoso, irmão. Dentro desse contexto da unidade. Olha lá. É o parágrafo 3 aqui, ó. 425 é individualidade, é o capítulo. Em vossa união vitalícia, vossas afeições deverão ser tributárias à felicidade mútua. Olha lá. Tá vendo, irmãos? Aqui no casamento. Cada um deve promover a felicidade do outro. Essa é a vontade de Deus a vosso respeito. Mas ao mesmo tempo que deveis unir em um só ser, nenhum de vós deverá perder na do outro sua própria individualidade. Deus é dono da sua individualidade, da vossa individualidade. A ele deveis perguntar o que é direito, o que é errado, como podeis eu melhor cumprir o propósito do meu coração, da minha criação, ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fosse comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus vosso corpo e no vosso espírito, quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, irmãos, devemos promover a união na casa, no lar, na igreja, que também pode se aplicar para a igreja, mas cada um tem sua individualidade, tem que perguntar o que é direito e o que é errado. O que é o assim diz o Senhor? Isso. Né? Não é o que assim diz o homem, é o que assim diz o Senhor. E assim... E tem individualidade de cada um, assim como o pai e o filho têm sua individualidade. Cada um tem que ser respeitado. Ninguém, irmãos, eu e o pai somos um, mas não era um, era uma mente assim, eles estavam numa mentalidade na verdade da palavra. Mas, objetivo, né? Mas cada um tinha sua individualidade. O Jesus poderia dizer assim, não, eu não quero mais, pai. Ele até falou assim, passa-me esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, pai. Eu quero seguir a tua vontade, que é a melhor coisa, é a palavra do Senhor. Eu estou como um homem aqui, eu quero seguir a tua vontade. Pronto, mas ele poderia seguir ou não? Pai, eu não quero mais essa obra, eu quero mais fora. Ele podia escolher. Então, individualidade, sim. Ele tinha individualidade. Ele podia escolher. Sim. Aqui tem um texto aqui no Patriarcas e Profetas, nesta edição aqui, ó. E qual é o capítulo aí, Dinâmico? Capítulo aqui no capítulo, só deixa eu virar a página aqui, que está na vida quase encostada aqui no capítulo. A divisão de Canaã. Diz assim, eu vou ler pouco, vocês leiam a página completa, para que nós ganharmos tempo, ser rápido. É vontade de Deus que a união e o amor fraternal existam entre seu povo. A oração de Cristo, precisamente antes de sua crucificação, foi para que seus discípulos fossem um, como ele é um com o Pai, a fim de que o mundo pudesse crer que Deus o enviara. Essa oração muito tocante e maravilhosa atravessa os séculos, até mesmo aos nossos dias, pois suas palavras foram: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Conquanto não devamos sacrificar um único princípio da verdade, deve ser nosso constante objetivo atingir este estado de unidade. Esta é a prova de nosso discipulado, disse Jesus. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 3, versículo 35. O apóstolo Pedro exorta a igreja: sede todos de um só sentimento, compassivos, amando os irmãos. Então aqui, nós temos aqui um conselho aqui, né? Então, tem esse texto aqui, ó. Vocês entenderam muito bem. Lê a página toda, que é muito importante. Tem outro texto que fala assim: vocês são os meus discípulos, se vocês fizerem o que eu mandar. O que eu mandar. Então é assim que o mundo vai reconhecer. Nós temos que fazer um esforço constante. Mesmo
Não pode sacrificar nenhum único princípio da verdade. Não. E eu falo aqui tá falando de família, né? E isso também serve para o pai, para a mãe e para os filhos. Às vezes o filho ou a filha, Alexandre, são filhos de pais descrentes. Tem isso também. Eles têm que honrar seus pais, eles têm que estar lá, né, apoiando seu pai e sua mãe. Mas desde que não fira o princípio de honrar a Deus, deixa bem claro. Porque o princípio acima da união importa obedecer a Deus do que aos homens. Acima. Sim, então, às vezes o pai ou a mãe, né, é descrente e Satanás quer se aproveitar do amor do filho pelo pai e a mãe, e aí fica usando o pai para poder desanimar o menino ou a menina na fé. Isso. Né? Mas ali, pode ter certeza, meu jovem e minha jovem, se você está passando por isso, coloque o joelho em oração e honre a Deus. Porque Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre. E quando ficaram firmes, né, no princípio, e foram perseguidos no lar, os filhos foram expulsos. A gente faz até a história de um pastor aqui, conhecido nosso, foi expulso de casa pelos pais porque aceitou a fé. Se ele quisesse, não, vamos se unir. Então eu não vou mais estudar essa coisa adventista, eu não quero. Pronto, unia com o pai, com a mãe, é todo bonitinho. Mas não, acima de tudo é Deus. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Então ele tentou unir. A família não quer essa mensagem aqui. Então ele foi expulso. Exatamente. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade presente, que é o vínculo, não é considerada, antes é pisada a pés. Verdade presente. Bem, a verdade presente. Os homens podem clamar santidade, santidade, santificação, santificação, consagração, consagração, e todavia não saberem mais por experiência daquilo em que falam, do que o pecador com suas profissões corruptas. Deus há de em breve rasgar essas vestes caídas de professa santificação, que alguns de mente carnal têm lançado sobre si, para ocultar a deformidade do coração. É mantido um fiel relatório dos atos dos filhos dos homens. Coisa alguma pode ser escondida aos olhos daquele que é alto e santo. Então, página 336, Testemunho para a Igreja, volume 1. Então, fazendo um comentário de Apocalipse, perdão. João 17, da oração de Jesus. Amém. Um dos pontos aí que está comentando, tá bom? Sim, vamos domingo agora, Cristo Centro. Lê para nós aí, Ricardo. Gálatas 3, 28, revelando Romanos 6, 4 a 7. Ricardo, Gálatas 3, 28 e Romanos 6, verso 4 a 7. E eu 2 Coríntios 5, 17. Irmãos, a Bíblia que eu estou usando é King James, tá? É a fiel de 1611. E eu vou ler o capítulo 3 de Gálatas, verso 28. E diz assim: já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 4 a 7 diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. E 2 Coríntios 5, 17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então vamos comentar esse Cristo centro. Quando Cristo é o centro, o que acontece, irmãos? Quando Cristo é o centro da nossa vida, o centro da igreja. Geralmente, falando de Cristo como... Lá tem outros textos que vai falar o fundamento aí, Cristo, a rocha, né? Então, todas as pessoas quando caminham para Cristo, toda pessoa sincera, honesta, que aceita Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, pode ter certeza que eles vão ter unidade de fé
e verdade. Porque o texto que Ricardo leu estão ligados num corpo. Uhum. Que é Cristo Jesus, é o cabeça, estão ligados. E aí a mão não vai dizer para o pé, não, você não serve para nada. Todos os membros do corpo têm participação e quem está com Cristo é nova criatura. Se você é nova criatura, Vilã, e eu estou em Cristo, sou nova criatura e nova criatura, nós somos como? Estão unidos um só. Você pode morar no Japão, o outro nos Estados Unidos, o outro lá no Ceará. Está unido. Tá unido. Não precisa nem conhecer. E outra, Não precisa nem se conhecer. Vai ser no limite, a unidade, ela não se limita à distância. sim. Ela não se limita à distância. E não importa se é homem, se é mulher, se é criança. Não importa se é Negro, idoso, branco, se é negro, branco, não tem índio. não tem essa Não tem Não essa. tem essa discriminação. E olha só, irmãos, olha só, Vilã e Alexandre. Eu quero ler um texto aqui, que está no Desejado de Todas as Nações. Né? E aqui é na página 296. O capítulo é Nomeou os 12. Veja como Jesus chamou os 12. Olha só. Diz assim: os apóstolos diferiam largamente em hábitos e disposições. Vejam, eles... Então, naquela época, cada um tinha uma mentalidade e batia de frente, era aquela loucura. Olha só. Havia o publicano Levi Mateus, o ardente zelote Simão, o intransigente inimigo da autoridade romana, ainda continua, o generoso e impulsivo Pedro e Judas, de vil espírito. Olha só, Tomé, leal, se bem que tímido, né, e temeroso, Filipe, tardio de coração e inclinado à dúvida, e os ambiciosos e francos filhos de Zebedeu com seus irmãos. Aí diz mais, estes foram reunidos, com suas diferentes faltas, todos com herdadas e cultivadas tendências para o mal. Olha só, homens que tinham tendências para o mal e cultivadas só. Não era somente tendência não, eles já tinham praticado e viviam nisso. É isso mesmo que eu faço e não quero saber, e pronto. Ainda continua. Mas Cristo, glória a Deus, mas em Cristo, olha só, e por meio dele deviam fazer parte da família de Deus. Jesus chamou a todos, não importa quanto sujo aquele homem está, Jesus chama, ainda continua. Olha só, a família de Deus, aprendendo a tornar-se um na fé e na doutrina e no Espírito, teriam suas provas, suas ofensas mútuas, suas divergências de opinião. Mas enquanto Cristo habitasse no coração, não poderia haver discórdia. Olha aí, tá vendo? Então, sem Jesus, Evilânio, eu sem Jesus e você sem Jesus, pronto, vai dar dor de cabeça. Vai dar dor de cabeça. Agora, se tem Cristo, Evilânio, pronto, não tem problema nenhum. Porque Jesus é o nosso objetivo. Jesus é aquele que nos move. E aí, olha só, diz que, e ainda fala mais aqui, ó. Em Cristo, na habitação do coração, não poderia haver discórdia. Ainda continua, seu amor levaria ao amor de uns para com os outros. As lições do mestre conduziriam à harmonização de todas as diferenças, todas, pondo os discípulos em unidade, até que fosse de um mesmo espírito, né, de um mesmo parecer. Veja, Jesus modela tanto o caráter da pessoa que daqui a pouco eles têm o mesmo pensamento, o mesmo objetivo. Vocês permanecem. Isso aconteceu. Glória a Deus, ainda continua aqui, ó. Cristo é o grande centro e eles se deveriam aproximar-se um dos outros exatamente na proporção que se aproximava do centro. Quanto mais eles se aproximavam de Jesus, mais eles se aproximavam do próximo. Tá aí o segredo para a vitória. Então, esse é o remédio para a unidade na igreja e na casa. Na família. Isso, não adianta, irmão, querer fazer politicagem, jogar um contra o outro. Isso não vai causar unidade. Não. Quer causar unidade na igreja? Prega consagração, prega mensagem, porque os fiéis vão se unir. Quem não é, abandona. Quem não é de Cristo vai abandonar. Vai abandonar, vai ser igual Judas, vai para lá e vai se escamelar para lá. Isso. Tem jeito, É verdade. tem que pregar a verdade. O objetivo é a pessoa se unir em Cristo, na verdade presente. Sim. Tem um texto aí que eu creio que nós não lembramos, é Efésios 4, versículo 24 a 32, Alexandre. Por gentileza, lê esse texto que eu quero aqui comentar esse texto aqui, uma das dificuldades que está sendo hoje Efésios capítulo 4, verso 24. Isso, 24 a 32, tá, eu vou ler, é muito importante desse texto. Tá, diz aqui, o verso 24 do capítulo 4 diz assim: e vos revestais do novo homem, que é segundo Deus, é criado em justiça e em verdadeira santidade. E olha só, ainda continua. Por isso, deixai a mentira e falar a verdade, cada um com seu próximo, com seu vizinho, o seu irmão, né?
porque todos somos membros um dos outros. Olha só que coisa. Aí ele fala mais, né? Irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Que nenhuma comunicação corrupta, nenhuma fofoca, mentira, falsidade, sabe Alexandre? Né? A falsidade, aquelas malícias, aquelas mentiras, sai da sua boca, difamação, ó, proceda da vossa boca. Mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E aí continua o verso 31. Toda amargura, ira, cólera e tumulto, blasfêmias e toda malícia seja tirada entre vós. E sede amáveis uns com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Jesus, por causa de Cristo. Aí, então, deixa cada um a mentira. E fala a verdade ao próximo. Então, mas hoje parece que você falar a verdade se torna erro, mentira. E você falar mentira se torna verdade. Muda. Não é mentiroso? Então você fica do meu lado. Então, não é verdadeiro, não. Isso, exatamente. Aí o texto é muito claro aí. Então nós devemos tomar um cuidado em relação a... Vou dar um exemplo, irmãos. O que nós tivemos de coragem de falar na ausência da pessoa, melhor que não fale. Mas se você tiver coragem de falar na ausência, você tem que ter a mesma coragem de falar na presença da pessoa. Claro. Então, passou disso a hipocrisia. Né? Então, não é bom, não é lícito, não é correto nós ficarmos... você tem interesse que uma pessoa não assuma um cargo na igreja. Estou dando um exemplo. Aí você vai lá na casa do irmão, irmão, não vote fulano, não vote ciclano. O que nós chamamos disso aqui em termos técnicos? Politicagem. E fora do manual da igreja. Politicagem e tal. Tá fora do manual da igreja. Fora da moral, da ética. Tem que ser disciplinado. Exatamente. Mas o que a gente vê hoje em dia não é isso. Vocês sabem disso. Aqui não tem para onde correr, não. Não vamos tampar o solzinho com a peneira. Então, se você está fazendo isso, então pare, peça perdão a Deus e pare com isso. Você, pastor, ancião de igreja, se você está fazendo isso aí, você pare com isso aí. Você está em pecado, confesse seu pecado a Deus, peça perdão a Ele e pare com essa coisa que a Bíblia condena isso, o Espírito de Deus condena esse tipo de coisa. Então vamos acabar com isso. Então, se você não tem coragem de falar com a pessoa, então fique quieto. Eu não tenho coragem de falar, então fique quieto. Se teu irmão pecar contra ti, vai lá, você e ele. Se você não tem coragem, ó, fique quietinho. Passou de ser fofoca. Sim. Tiago fala que tem que refrear a língua. Sim. Então passou de ser fofoca. Não tem coragem, então fique quietinho. Então, deixa os outros que têm coragem fazer o trabalho, né? E as pessoas que receberam coragem, né? Deus falarem. Então, aqui nós temos que deixar a mentira de lado e falar a verdade para os irmãos, para quem quer que seja, né? A verdade. Não enganar os outros, né? A pessoa, nós adventistas do sétimo dia, nós temos um corpo doutrinário bíblico, o qual nós somos recomendados a passar para as pessoas. Você não vai passar um corpo doutrinário diferente daquilo que você recebeu. Você passa uma coisa diferente daquilo que você recebeu. Quando a pessoa chega no corpo da igreja, como é que vai? Vai ficar confusa. Vai entrar em harmonia. Vai ficar confusa. Interessante, né, Vilani? Tem como? Interessante quando fala de harmonia. Aí nós apresentamos o perfil aqui de Cristo centro no contexto igreja. E no contexto família, porque a igreja é o reflexo do que está sendo em casa. Né? Se essa pessoa é mentirosa, se ela mente para os irmãos da igreja, se ela mente, se ela fica falsificando as coisas, se ela adultera a palavra, esse tipo de coisa. E imagina que esse homem ou essa mulher faz em casa. Você vê, ou esse jovem faz em casa. Porque é o seguinte, é mais complicado. É mais complicado, é triste dizer isso, mas é uma realidade. Porque, veja só, imagina só, irmão, não sei vocês aí, você gostaria de ter do lado uma pessoa que você ama e ela sendo uma pessoa mentirosa, a pessoa que está te enganando?
E você gostaria, Alexandre? Ninguém quer. Você gostaria, Bina? Não. Mas ninguém quer um mentiroso. É muito complicado. Não, aí Muito você, complicado. aí você não tem confiança naquela pessoa, você concorda? Não tem como confiar. Como é que você vai confiar naquela pessoa? Vamos supor, a sua esposa, aquela pessoa que deita do seu lado na cama na hora de dormir, mas você sabe, não, essa mulher mente pra mim. Essa mulher mente pra mim. Então, você consegue ter paz ali do lado daquela pessoa? Não, porque sempre vem naquela mente, será que essa pessoa está falando a verdade para mim? Exatamente. É a mesma coisa no contexto da igreja. Olha só como o inimigo trabalha quando tem gente mentirosa, gente que não é confiável. Você já olha, você pode esperar qualquer coisa daquela pessoa, menos que ela vai ser verdadeira, que ela vai ser fiel nos princípios divinos. Deixa eu dar algumas páginas aqui para os irmãos, em geral aqui, Alexandre, que eu esqueci aqui. Atos dos Apóstolos, na página 139, 175 a 176, 595 a 96, 390 a 460. E o Testemunho para a Igreja, volume 7, página 225. E tem outras páginas só aqui, mas essa aqui já são suficientes para os irmãos. Caminhar com então vamos na segunda agora, tornando um por meio do seu amor. João 17, 22, lê aí. João 17, 22, Ricardo, lê aí para nós. 1 Coríntios 13, 4 a 8. 1 Coríntios 13, 4 a 8. João 17, versículo 22. João 17, 22 diz assim: E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 4 ao verso 8, começa assim, né? A caridade é sofredora e é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não se vangloria e não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca seus interesses, não se irrita facilmente e não pensa mal. Não se regozija com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Ela sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. A caridade nunca falha, mas havendo profecias falharão, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Então qual é o resultado, irmãos, aí? Os irmãos podem comentar. De tornar um com Cristo, com o Pai, em amor. Qual é o resultado? Olha, irmãos, eu falo uma coisa para vocês, né? Que, como nós falamos desde o princípio aqui, né? A unidade somente na verdade. E a verdade de Cristo, né? Coloca todos esses sentimentos que é o amor aqui de Deus, né? Que a confiança. Você sabe que Ele é verdadeiro, que Ele não vai mentir. Você sabe que Ele é fiel, sabe? Você sabe que Ele não vai deixar você na mão, sabe? Então, isso é muito importante, porque quando você está unido, você pode confiar plenamente naquela pessoa, né? E como no caso nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente com Cristo, né? A unidade com Deus, com Cristo, me leva a isso, me leva a ter essa confiança plena em Deus. Eu quero ler aqui um trecho, irmãos, se o irmão me permite aqui, está na meditação, o cuidado de Deus, né? Está aqui, ela está no mês de outubro, deixa eu achar aqui, 9 de outubro, aqui, nesse formato aqui, irmãos, né? Aqui está na página 267, foi numa segunda-feira, 9 de outubro, e aqui o capítulo, o título é o seguinte: Amor semelhante ao de Cristo, une coração a coração. Olha só, o amor semelhante de Cristo une coração a coração. Mas eu vou ler um pedaço aqui, olha só o que fala. Insisto com todos quanto alegam crer na verdade presente, que pratique o que é verdade. Se fizerem isso, terão uma influência mais forte e poderosa para o bem. O mundo verá que o amor expresso pelos crentes é o princípio central e controlador dos seguidores de Cristo. O amor semelhante ao de Cristo une coração a coração. A verdade atrai os homens e os une. Olha só, a verdade atrai os homens e os une. Ainda continua mais. Traz harmonia e unidade. Todos que têm uma ardente e viva fé no Salvador. Cristo deseja que aqueles que nele creem se desenvolvam e se tornem fortes
por associarem-se um com os outros. Todos quantos trabalham desinteressadamente no serviço do Mestre portam credenciais de que Deus enviou seu Filho a este mundo. Então, olha só que coisa fortíssima, poderosa. Primeiro fala assim, né, que o amor, né, o amor de Cristo no coração do homem une coração ao coração. E aqui depois ele fala, né, que a verdade atrai os homens e os une. Então, irmãos, não é a mentira que atrai os homens e os une. Porque a mentira, você pode se unir a outra por conveniência, mas daqui a pouco porque os mentirosos são traidores de si mesmo. Entendeu? Agora a verdade não, a verdade eles são fiéis ali, os homens permanecem. Agora a diplomacia não dá certo. Não tem como. 1 Coríntios 13 aqui que o Ricardo leu, irmão. Aqui está a receita. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, se tiver amor no lar, se tiver amor um com os irmãos, a tolerância, a respeito, igual o Ivana falou, e fale cada um a verdade do seu irmão. Não adianta a gente discursar na igreja, irmão. Não adianta discursar no palanque aí, conheceres a verdade os libertará. Isso é só falar, isso é só dizer palavra. O diabo fala a palavra também, né? Cita texto. Sim. É viver. Se eu mesmo que, Evilana, não concordo com você, mas eu tenho um princípio de Cristo do amor, eu vou falar na cara de Evilana, eu vou falar lá na casa dele, eu vou instruir ele que está no erro, eu vou mostrar para ele. Exatamente. Isso é amor. Se eu falo mal de você pro Ricardo, então vamos lá, não, fala que eu não falei. Aí você vai até lá e fala, ó, me disseram de você, né? Isso é coisa do diabo. Isso é chamado outra coisa. Isso é chamado falso amor, irmão. Isso é falso amor. Deus não concorda com isso, não. Agora tem um texto aqui, comentando ainda aquele. Você pode ler o texto todinho, está no livro Testemunho para a Igreja, volume 3, na página 361 a 362. Leia a página toda, eu vou ler só aqui um pouquinho aqui, mas leia toda a página, 361 a 362. Aqui vai falar dos israelitas, eu vou pegar aqui já na frente. Está falando um contexto aqui, ó. Existe ainda outra classe que tem tido grande luz e convicções especiais e uma genuína experiência na atuação do Espírito de Deus. Mas as múltiplas tentações de Satanás os têm vencido. Não apreciam a luz que Deus lhes tem dado. Não dão ouvidos às advertências e reprovações do Espírito de Deus. Acham-se sobre condenação. Esses estarão sempre em desarmonia com o testemunho direto, porque o mesmo os condena. É desígnio de Deus que seu povo seja um, que tenham a mesma visão, o mesmo espírito e o mesmo parecer. Isto não se pode realizar sem que haja na igreja um testemunho claro, definitivo e vivo. A oração de Cristo foi para que seus discípulos fossem um, assim como ele é um com o Pai, e não rogo somente por estes. Aí vai continuar dizendo, aí comentando o João 17, versículo 20 a 23. Então, Deus tem enviado muita luz para o seu povo. Sim. Mas uma classe não vai aceitar, realmente não vai aceitar. Que é o e o diabo, né? O diabo vai vencer. Então nós temos que, cada um de nós não esteja nessa classe. E Deus não brinca de enviar luz às suas revelações só para satisfazer capricho humano. Não. A verdade de Deus ele dá a sua revelação para um sentido prático. Então, nós, a misericórdia, não por força própria, lógico, mas com a força de Deus para praticar essas verdades do Evangelho na prática. Não é isso? Então, nós temos que procurar praticar aquilo que Deus envia para nós, né? Então, esse foi o texto de Testemunho para a Igreja, volume 360, também, leio também 360 a 361, Testemunho, volume 4, página 20, Testemunho, volume 6, página 399, Evangelismo, na página 65, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, na página 787. Esses textos vai ampliar o pensamento aí na outra parte aqui já dei a paginação adiantada aqui na parte de terça-feira. Tem um texto lá adventíssimo, esse livro todo adventista deve ler, viu? Página 179, Círculo Sagrado, olha lá.
A causa da divisão e discórdia na família e na igreja é a separação de Cristo. Aproximar-se de Cristo e aproximarem-se um dos outros. O segredo da verdadeira união. O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é a diplomacia, não é visitação, jogando um com o outro, não é, Ricardo, junta comigo. Isso não é diplomacia, isso é coisa de político. O trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer a dificuldade, não é isso que vai trazer união na igreja. Não vai. Ó, embora haja muito disso ser feito, mas é a união com Cristo. Figurai um grande círculo, de cuja periferia saem linhas, igual o Ricardo estava comentando, que se dirige todos para o centro. Quanto mais próximo do centro, mais próximo estão essas linhas umas da outra. Assim é na vida cristã. Quanto mais perto nos achegamos a Cristo, mais perto estaremos uns dos outros. Deus é glorificado quando seu povo se une em ação harmoniosa. Então, irmão, o segredo é Cristo. Não adianta ficar, ó, aqui fala diplomacia, trato habilidoso, esforço sobre-humano, ligação, jogando um contra o outro. Sabe o que vai causar isso? Divisão. Mais divisão. Divisão. Isso é pé de guerra. Isso Satanás gosta. Isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa, Alexandre, às vezes a pessoa não está nem ligando para isso, mas ela começa a tomar partido. Isso. E aí vira aquela bagunça. Vira dois partidos. Então, e aí fica difícil. Isso tanto em casa como fora. Sim. Como na igreja. Muito qualquer lugar. Sim. Quer falir uma empresa? Faça isso aí. Causa divisão. A empresa vai para baixo. Joga para baixo. No Testemunho para a Igreja, volume 2, na página 135, diz assim: o amor é poder. Escute só, leia a página completa, eu vou ler pouco para nós avançarmos rapidamente aqui. Neste princípio, acha-se envolvida força intelectual e moral, e dele não se pode separar. Olha aqui, escute só. Força intelectual e moral, e dele não se podem separar. O poder da riqueza tem a tendência de corromper e destruir. O poder da força é potente para causar dano. A excelência e o valor do amor puro, porém, consistem em sua eficiência para fazer o bem, e nada senão o bem. Tudo quanto é feito por puro amor, por mais pequenino ou desprezível que seja aos olhos dos homens, é inteiramente frutífero, pois Deus olha mais a quantidade de amor com que alguém trabalha do que a porção de trabalho que realiza. O amor é de Deus. O coração não convertido é incapaz de originar ou produzir esta planta de procedência celeste, que só vive e floresce onde Cristo reina. Amém. Página 135, Testemunho para a Igreja, volume 2. Amém. Então, irmãos, nós devemos ser sinceros uns com os outros, amar uns aos outros, mas dentro de um corpo de princípios. A gente tem que tomar cuidado com o falso amor. Sim. Esse negócio do falso amor é muito complicado. O diabo ele tem uma habilidade com isso, é terrível. Muitas pessoas que você julga que ama, e às vezes ali está escondido ali alguma coisa terrível ali, né? É o falso amor, o interesse particular. Então o nosso interesse aqui tem que ser um interesse divino, um interesse de Deus. Se você vê o irmão em perigo, você avise ele, avise o perigo. Muitas vezes a pessoa está no perigo físico. A pessoa, quando corre em perigo físico, corre o risco de perder sua vida temporal. Mas quando a questão muda de realidade para a questão espiritual, ele não corre o perigo tanto de perder sua vida física, mas sua vida eterna. Então, aí a questão mais importante é nós avisarmos a pessoa do perigo que ela está correndo em termos espirituais, porque aí está em jogo o quê? A morte e vida. A morte e vida. Então, é verdade. Nós devemos avisar a pessoa do perigo. Ser honesto com ela. Ser honesto, ser sincero e ser honestos, né? Deus gosta da pessoa sincera e honesta. Vamos lembrar dos grandes homens da Bíblia. João Batista, trovão da justiça. Aquele homem muito sincero, muito honesto. Vamos seguir esses exemplos, né? Então, muito bom. Terça-feira, egoísmo, o destruidor da família. Filipenses, capítulo 2, verso 3 a 5.
Ricardo, 1 João 3, 16 a 18. Completei o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Capítulo 3 de 1 João, verso 16 até o 18. E o verso 16 começa assim: nisto percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar nossas vidas pelos irmãos. Porém, quem tiver bens do mundo, e ao ver seu irmão necessitado fechar-lhe o seu coração, como habitará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então vamos comentar esse egoísmo, o destruidor da família. E também entrando até na igreja, né? Sim, porque a gente fala de egoísmo, você pode ver, irmãos, que é um mal terrível, né? E aqui eu achei uma coisa interessante quando o autor apresentou aqui, e isso é uma ideia que muitas pessoas estão, assim, indo por essa linha de raciocínio. Eu vou fazer a leitura aqui, olha só. Fala assim: como seres humanos, nossa natureza foi corrompida pelo pecado. E talvez o maior exemplo dessa corrupção seja a maldição do egoísmo, né? Onde a pessoa quer ter a vantagem sobre as coisas, tem que ser eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro. Até num ato de bondade, o que Deus leva em consideração é o motivo do coração. Sim. Só quem sabe o que se passa aqui, lógico, é Deus, né? Então, é verdade. A gente tem que tomar cuidado com isso. Por que eu estou fazendo determinada obra de Deus? Será que é para mim? Será que é porque eu amo a Deus? Ou é por interesse particular? Glória. Status espiritual, aquela questão dos status. Eu vou dar um estudo aqui, irmão aqui, porque lá eu vou apresentar da igreja, esse irmão aqui e tal. Vou ganhar medalha, vou ganhar isso, vou ganhar aquilo e tal. Geladeira. E aí? Irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Sim. Porque aí mora um perigo tremendo, extraordinário. Nós devemos, a obra de Deus tem que ser tudo voluntária. Porque o amor de Deus nos constrange. Amor produz o quê? Amor. É isso que nos leva a Deus. Jesus lhe fala: quando eu for levantado, trairia todos a mim. O seu sacrifício. Por amor ao sacrifício de Cristo, é que a obra de Deus na igreja e fora dela deve ser feita. Sim. Esse é o objetivo correto. Sim. Né? Nós não podemos saber o que passa na mente de cada pessoa. Lógico que isso não. Isso é coisa particular, particular entre a pessoa e Deus. Mas cada um que se exame a si mesmo, toma cuidado com isso. Né? Eu quero ler um texto aqui, Alexandre. Está aqui no Ciência do Bom Viver. Aqui na página 142. Eu quero ler aqui, 142. Diz assim, irmãos, ó, aqui no capítulo Ensinando e Curando. Fala bem assim: quando Jesus enviou seus discípulos com mensagem evangélica, a fé em Deus e sua palavra havia quase desaparecido da terra. Olha só, isso aqui quando Jesus enviou os discípulos lá em Israel, era a igreja na época. A igreja estava tão fraca na fé, que olha só, que diz assim bem claramente, ó, que a fé em Deus e na sua palavra tinha quase desaparecido. As pessoas iam para a igreja, mas não tinha fé em Deus. Olha só que coisa, ainda continua. Mantinha só formalidade. Só formalidade. Entre o povo judeu que professava conhecer a Jeová, sua palavra havia sido posta à margem para dar lugar às tradições e especulações humanas. Ou seja, não, assim diz o Senhor, não importa, eu quero saber o que diz o sacerdote, eu quero saber o que diz o escriba, entendeu? Não, se o escriba falou, está falado, o sacerdote falou, está falado. Então, assim diz o Senhor, ficou de canto. Né? E isso está ocorrendo muito nas igrejas hoje. Não estou falando somente da igreja adventista do sétimo dia, não. Todas as igrejas tem gente colocando isso em prática. Estão ouvindo mais a voz dos homens do que a voz de Deus. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Aconteceu lá e isso está registrado como testemunho para que a gente não caia no mesmo erro. E olha só, ainda continua. Ambição egoísta, amor à ostentação, ganância de lucro, absorvia o pensamento dos homens. Também, olha só, à medida que desaparecia
a reverência para com Deus, fugia também a compaixão para com os homens. Olha só, o egoísmo era o princípio dominante e Satanás executava a sua vontade na miséria e na degradação da humanidade. Então, esses homens aqui vivendo em pecado, né? Como eu falei, irmãos, não importa o seu pecado, pode ser que o irmão, né? Pode ser que você aí se enquadrou num adjetivo desse negativo aqui, pode ser, mas lembre-se que Jesus é poderoso para te livrar, para te transformar. E eu quero ler assim, por que isso, irmãos? Eu quero ler um texto aqui, ó, na página 180 do mesmo livro. Aqui fala assim, a obra em favor dos intemperantes. Olha só o que diz aqui, irmãos. Diz assim na página 180, Cristo viveu uma vida perfeita em obediência à lei de Deus, deixando nisto um exemplo perfeito para toda a criatura humana. Olha só, a vida que ele viveu nesse mundo, devemos nós viver mediante seu poder, tá? Sob as suas instruções. Ou seja, eu estou fazendo o que é errado, o Senhor me mostra, onde que eu estou errando. Eu sendo egoísta, me mostre para que eu mude. Ele vai te mostrar, ele vai te mostrar. E ainda continua, olha só, o Salvador, irmãos, o Salvador tomou sobre si as enfermidades humanas, viveu uma vida sem pecado, a fim de os homens não terem nenhum temor de que, devido à sua fraqueza, né, fraqueza da natureza humana, eles não pudessem ser vitoriosos, eles não pudessem vencer. Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina. E sua vida declara que a humanidade unida à divindade não comete pecado. Então, irmãos, quanto mais próximos eu estou de Jesus Cristo, mais próximo eu estou de Jesus, menos vontade de querer fazer o que é mal eu vou ter. Até que eu vou ficar do lado do meu Senhor Jesus Cristo. E aqui a mensageira do Senhor fala que a humanidade unida à divindade não comete pecado. Aqui ela está dizendo, né? E a Bíblia fala isso quando João menciona, né? Aqueles que é de Deus, né? Não comete pecado. Porque está junto com Cristo. Então, né, quando a gente fala de orgulho aqui no contexto familiar, no contexto da igreja, irmãos, é um pecado terrível? É. Destruidor? É. Mas Jesus veio, irmãos, e nos dá poder para ser liberto disso. Exatamente. Amém? Página 360 do Testemunho para a Igreja, volume 3 e até 361. Eu vou citar só alguma palavrinha aqui, de um texto aqui que fala assim, ó. E outra vez, aqui Filipenses 2, versículo de 1 até o 5. O Espírito Cristo está fazendo esse comentário aqui desse texto aqui e outros textos também. E outra vez Paulo exorta os irmãos, o amor seja não fingido. Então, o amor seja não fingido. No casamento, um homem que finge amar sua esposa, esse casamento provavelmente não vai durar muito tempo, não. Está destinado ao fracasso, né? Está destinado ao fracasso. É complicado, irmãos. Então, trabalhe para amar sua esposa e as esposas trabalhem para amar os vossos maridos, né? O vosso marido, né? Então, o marido que... A recomendação, o texto aqui atrás aqui, está falando que nós devemos... Cristo recomenda, através de Efésios, que os maridos amam as esposas como Cristo ama a igreja, né? Sacrificar, né? O sacrifício, tem que fazer um sacrifício, né? Então, e as esposas amam também os seus maridos, os respeite, assim, para manter a unidade, né? Então, quando segue o princípio, dá tudo certo. Quando segue o princípio, dá tudo certo. Mas quando começa a se desviar do princípio da verdade de Deus, aí começa aquela problemática. Começa a confusão, a desunião. E Satanás, ele... Aí fica duas crianças mimadas, né? Exatamente, aí Satanás domina a família. Sim. E é isso que ele quer, dominar a família, né? Então vai sofrer um grande dano, um grande prejuízo. Vamos cuidar com isso, né? Página 539 do Atos dos Apóstolos, uma fiel testemunha. Olha lá, não é a oposição do mundo que mais ameaça a igreja de Cristo. É o mal obrigado no coração dos crentes que acarreta muitas graves derrotas. E mais seguramente retarda o progresso da causa de Deus. Então, irmão, não é a oposição do mundo que mais ameaça Cristo, que mais ameaça a igreja de Cristo. É o mal, é o pecado no coração dos crentes que acarreta suas mais graves derrotas. E mais seguramente retarda o progresso da causa de Deus. A igreja não cresce por quê? Por causa do pecado dentro dela, né? Não há maneira mais certa de debilitar a espiritualidade que acariciar a inveja
a suspeita, crítica e às vezes desconfianças. Por outro lado, o mais forte testemunho de haver Deus enviado seu Filho ao mundo é a existência de harmonia e união entre os homens e variados temperamentos que compõem sua igreja. É privilégio dos seguidores de Cristo dar esse testemunho. Mas para isso fazer, precisa colocar sob o comando de Cristo. O caráter deles precisa conformar-se com o seu caráter. E a vontade dele, a sua vontade. Então, para ter união, irmão, tem que ter o caráter semelhante de Cristo. Está falando aqui. E não adianta, irmão. Não é a oposição do mundo, é o mundo contra a igreja que vai desanimar a igreja. Sabe o que é? É o pecado que causa derrota. Olha, e não há maneira mais certa de debilitar a espiritualidade que acariciar a inveja, a suspeita, a crítica, a desconfiança. Irmão, crítica, desconfiança derruba a igreja. É falta de humildade, orgulho, derruba. Derruba o lar, derruba a igreja. Não tem como. Tem que tomar muito cuidado, um cuidado especial em relação a essas coisas, porque Cristo está chamando o povo para que tenha uma unidade na verdade, e disciplina, ordem. Tem que ter disciplina e ordem. Não pode ter bagunça não, tem que ter ordem, no caso ordem. Quando eu falo ordem, é ordem na verdade, porque tem um tipo de ordem aí que não parece mais desordem do que ordem. Então tomar cuidado com relação a isso. Testemunho para a Igreja, volume 3, na página 445 e 528. É bom a gente dar uma olhadinha nessas páginas. 445. Deixa eu ver aqui. Rapidinho aqui. Comentando ainda, até 446 vai ainda comentar ainda do texto, né? União e confiança são essenciais para a prosperidade da igreja. Então, a igreja de Cristo está em perigo constante. Satanás está procurando destruir o povo de Deus. E a mente de um só homem, escute só, a mente de um só homem, seu discernimento não é suficiente para se confiar. Perigoso, Então, né? tomar cuidado com isso, né? Vocês entendem, irmãos? Então, tomar cuidado. A mente de um só homem não é confiável, não. Perigoso. Perigoso, né? Então, Por isso que a nossa igreja tem a associação geral unida com todos os delegados para bater o martelo, é isso, anda. Então, se você é de uma localidade, um ministro de uma localidade que você comanda, você não pode dizer é isso, e a associação geral não disse isso. Não pode, porque é um corpo, né? Porque se cada um falar isso, o outro fala lá na Zâmbia, não é isso, o outro fala não, é aquilo, bagunça é essa. Então, a associação geral lá bateu. Por isso que nós somos unidos mundialmente na 28 doutrinas. Se for para o Japão, na igreja, no Japão, o culto, você chegar hoje lá, tem que estar todo mundo nas 28 doutrinas. Se pregar, não, Jesus Cristo não é Deus, lá, um exemplo. Opa, está tendo desordem aqui. Mas lá vai pregar que Jesus é Deus. Vai pregar que o Espírito de Profecia é inspirado, porque é doutrina. Nós estamos unidos na 28 doutrinas. A Bíblia e o Espírito de Profecia é para o planeta todo. Sim. Não só o planeta, como o universo todo, porque tem muitos textos aí da Bíblia, para a questão de moral, ética e tudo, é ordem. É a palavra de Deus. A palavra de Deus não vale só para o planeta Terra, vale para tudo e todos. Interessante, né, Vilani? Tudo e todos. Mas a igreja organizada nossa tem 28 doutrinas que as pessoas têm que se enquadrar aqui. Se não quiser se enquadrar, exatamente, ela tem liberdade. Por isso que as pessoas aceitam a verdade do corpo doutrinário da igreja adventista, elas quiserem. Sim. Elas não são obrigadas a aceitar. Mas também, se aceitar, vai ter que entrar numa ordem, entrar numa harmonia. muitos hoje em dia dizem Imortalidade da alma. Sim. Aí não. Muitos dizem isso aqui, ó. Eu não creio no Espírito de Profecia adventista. O que tinha que acontecer com ela pelo manual da igreja? Disciplinar, tem que ser disciplinado, porque é o quê? É uma doutrina. É uma E doutrina. lá no batismo ela aceitou, né? Sim. E assinou o papel. Assinou lá na carta de... Quando você vai ter um papel lá, você assina embaixo. Creio que é Ellen White, a profecia dos últimos dias, E nós como cristãos adventistas, para manter essa base da unidade da fé, da doutrina, nós temos aquele estudo bíblico, nós não podemos negar nenhuma doutrina, tem que falar todas as doutrinas, para quando a pessoa vier, ela não ser surpreendida. Sim. Eu não sabia dessa doutrina, agora
Já me batizei, agora é agora. E por outro lado também, você se batiza num corpo. Você assinou lá a doutrina. Daqui a pouco quando você disse sim, daqui uns meses o cara fala, não, mas tem outra coisa. Que você, opa, mas pera lá, o que me apresentaram não tinha essa coisa. Você quer enfiar essa coisa por baixo do tapete? Pra me crer? Não. Então tem que estar muito ligado, porque tem alguns homens com uma cabeça querendo mandar em outras e não pode. Tem que ser todo o corpo organizado mundial. Sim, interessante, né, moço? Agora, só aplicando no contexto familiar, né, a questão assim, do pensamento de um homem só, que é muito perigoso, é a mesma coisa em casa, né, quando a pessoa toma a decisão sozinha. Você já percebeu? Tem casas onde o homem toma a decisão sozinho para a família toda. Né? Ou então é a mulher, gosta de tomar a decisão sozinha pela família toda. Então, complica porque são coisas que vai ocorrer na questão do bem-estar ou mal-estar da família. O correto é o quê? Olha, eu tive uma ideia. O que você acha da gente fazer assim, assim, assim? Os dois vão lá, fazem uma reunião familiar, bate um papo. Se tem crianças pequenas, não dá para conversar, mas já são adolescentes. Você pega a opinião dos filhos também, para que todos estejam em comum acordo, bate o martelo juntos. Cada um tem que lutar para ter discernimento, então, e colaborar com a família. Sim, então, assim como a família não pode estar sob o juízo de uma pessoa só, no contexto da decisão, de uma decisão que vai correr diretamente para a família, quer ouvir a opinião de todo mundo? Sim. Assim também no contexto da igreja, que vocês acabaram de mencionar também, que é muito perigoso quando a gente deixa na mão de um homem só tomar a frente de algumas coisas. Se colocar pode ser que o pensamento dele seja um pensamento que vai dar problema, vai dar prejuízo ali na frente, né? Sim. Então nós temos que tomar cuidado. Ditatorial. Vamos quarta-feira agora, irmão, submissão. Vilano, lê para nós agora Efésios 5:22. Eu vou ler Efésios 6:9 e Ricardo 6:1 e 6:5 de Efésios. Tudo bem. Efésios 5, versículo 22 diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Lê para nós aí, cara. Efésios 6:9, 6:1 e 6:5. 6:1 e 6:5. Efésios 6:1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E o verso 5 fala: Servos, obedecei àqueles que são vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. 9, e o verso 9 diz assim: E vós, senhores, fazei as mesmas coisas para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos comentar isso aí, submissão, o que é isso? Você viu que interessante? Aqui o servo do Senhor, né, Paulo, ele fala o seguinte, olha, ele fala para os maridos, das esposas, ele fala dos filhos, fala até dos funcionários, né, dos empregados, dos patrão, mas ele fala o seguinte: obedecer, por exemplo, vamos falar dos filhos. Filho, obedecer seus pais no Senhor. Ou seja, primeira coisa, no temor de Deus, por princípio, não é por medo, não é por medo de tomar surra do pai, da mãe, não é isso. É por princípio, porque você sabe que você teme a Deus, você ama a Deus, você sabe que ali está teu pai, que ali está tua mãe, você vai obedecê-los. Né? Desde que não fira princípio. Porque deixa bem claro, no Senhor. Sim. Então o próprio Paulo fala no Senhor. E aí ele fala para as esposas: esposas, submeta-se ao seu marido no Senhor. Então, se o marido está de acordo com a palavra de Deus, tudinho ali bonitinho, né, se o homem está de acordo com a palavra de Deus, ela tem que dar apoio mesmo. Ela tem que apoiar. No texto no que está embaixo, sim, que o marido dê a sua vida à sua esposa. Sim. Irmão, você vai fazer um círculo. Aí não tem como. Não tem como dizer a pessoa não ser submissa. Não tem como. Então, né? É igual, só fechando numa igreja, um líder. Um líder que trata bem você, mesmo que tenha diferença, ele fala a verdade para você. Ele é espiritual. Até se você não concorda com ele, mas você até submete. Mas então não vou submeter. Não, na verdade, porque você, olha, esse irmão tem interesse em mim. Ele é espiritual, respeitoso, ele demonstra cuidado com você, amor. Sim. Não, nós não concordando um com o outro em alguns aspectos. Não significa que nós precisamos se odiar, não. Cada um do seu lado. A recomendação é que cada um ame um ao outro, né? E aqui fala só uma coisinha só que eu queria pode falar à vontade. Só enfatizar para você já entra. Aí fala assim, fala até de funcionários.
sabe? Eu quero enfatizar isso. Funcionários. Quantos crentes que dizem servo de Deus desonram o nome de Cristo por aí nos seus empregos? Ah, não. Ninguém está fazendo, também não vou fazer. Né? Ninguém está fazendo também. Ah, não. O outro está enrolando. Eu vou enrolar também. Entendeu? Não, gente. Nós temos que ter isso em mente. Nós temos que, assim, no temor de Deus, como se estivesse fazendo para Jesus. Aqui, eu vou ler de novo, porque, sei lá, pode ser que alguém não ouviu, né? Ou eu entendi errado. Porque fala assim, o verso 5, servos, obedecei àqueles que são os vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, como se estivesse servindo a Jesus. Então, se eu tenho que servir a Jesus, eu tenho que dar o que? O meu melhor. Então, no meu trabalho, eu tenho que fazer bem feito o meu serviço, sabe? O meu patrão chega e falar assim, olha, esse rapaz eu gosto dele, porque esse rapaz faz isso direito. Não é fofoqueiro, não fica inventando coisa. Aplicando isso na igreja, a igreja ia prosperar muito. Sim. Porque nós temos uma mania, eu estou falando, nós, irmão, nós, ser humano, temos uma mania de que quando o pastor vem um pastor departamental, nossa, você trabalha missionário, 3 horas vai ter trabalho missionário, o culto começa no horário, acaba no horário certinho, tudo bonitinho. Quando sai um homem, vem o João, o Antônio, é aquela bagunça, ninguém faz trabalho missionário. Então lembra o texto, fazer tudo como na presença de Deus. Porque está na presença de Nós Deus. não estamos fazendo para pastor, para ancião, para presbítero, nem para padre, nós estamos fazendo para Deus. E não quer seja ele esteja em frente, quer seja não. Sim, Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. É porque tem sabe aquela parábola, né? Aquela parábola do meu Senhor tarde de virar, né? Lembra? Né? O homem lá tomando conta das coisas. Aí o Senhor, diz o relato, né? O Senhor o dono da casa saiu e falou assim, ó, você é o responsável, tá? Aí demorou, sabe? Ele tá demorando mesmo, vou espancar os conservos, vou bagunçar, vou me embebedar aqui, vou bagunçar, né? E aí diz a história que o Senhor vem quando ele menos espera, né? E aí Jesus fala que depois lançou nas terras exteriores e haveria choro e ranger de dentes. É o que vai acontecer com muita gente. Exatamente. É o que vai acontecer com muita gente. Mas tem uma problemática maior na questão da família, como nós estamos na estação de família, estação especial de famílias, que é o alvo do diabo, que a gente vai ter que tomar um cuidado especial. Então, na página aqui 473 do volume 2, Testemunho para a Igreja, está escrito isso. Escute bem. Comentando aqui o texto aqui de Efésios, capítulo 5, do versículo 22 em diante. Mas escute bem com atenção. Diz assim: homens e mulheres, um dia vocês aprenderão o que seja a concupiscência e o resultado de satisfazê-la. Pode-se encontrar no casamento paixão de tão baixa qualidade como fora dele. O apóstolo Paulo exorta os maridos a amarem sua esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Aí vai apresentar o texto, Efésios 5, versículo 25, 28 e 29. Não é um amor puro o que leva um homem a tornar sua esposa instrumento para servir a sua sensualidade. Escute com atenção, irmão. É a paixão sensual que clama por satisfação. Quão poucos os homens que manifestam seu amor na maneira indicada pelo apóstolo, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para não poluí-la, mas a santificar, purificando-a, para apresentar santa e irrepreensível. Tal é nas relações conjugais o amor que Deus reconhece como santo. O amor é um princípio puro e santo. A paixão sensual, porém, não admitirá restrição e não será ditada pela razão ou por ela controlada. É cega, a cobiça é cega, não raciocina da causa para o efeito. Muitas mulheres sofrem de grande debilidade e doenças crônicas, porque as leis de seu ser têm sido desrespeitadas. As leis da natureza foram calcadas a pés. A energia nervosa do cérebro é esbanjada por homens e mulheres, sendo invocada para uso antinatural, a fim de satisfazer baixas paixões. E este odioso monstro
a paixão baixo e vil toma o delicado nome de amor. Muitos professos cristãos se passaram diante de mim, pareciam destituídos de domínio moral, tinham mais de animal do que divino, eram na verdade quase simplesmente animais. Então, irmãos, nós temos que tomar um cuidado em relação à nossa família. Os maridos, as mulheres têm que começar a ter outro programa diferente, programa divino, de unidade divina. Seguir os princípios. Sim. Seguir os princípios. Tem muita gente por aí que tá falando algumas coisas inconvenientes que está deixando as famílias assim, desestruturadas em termos morais. Então, vamos cuidar em relação a isso. Por isso que a submissão tem que ser, em primeiro lugar, ao Senhor. A Deus primeiro. Senão dá bagunça. Esse negócio de machismo, feminismo, não, está fora. Deus Fora. não aceita isso. E viu, Alexandre, né? E quando a gente fala de submissão, por exemplo, quando Paulo fala das esposas, no Senhor, ou seja, no Senhor, porque primeiro ela é submissa a Deus. E para ela ser submissa ao marido, primeiro ela tem que ver no marido ali, que aquele homem é um homem de Deus. Aquele homem está fazendo a vontade de Deus. Para ela falar, não, eu tenho que dar um apoio para ele, eu vou ter que apoiar ela, porque não tem como, quando ela vê que o marido dela está fazendo a vontade de Deus ali, se ela for uma mulher de Deus, estou falando da parte da mulher primeiro, depois de falar a parte do homem. Se ela for uma mulher de Deus mesmo, que ela quer honrar a Deus, se ela está vendo que o marido dela está fazendo a vontade de Deus, ela não tem como não apoiar aquele homem. Porque se ela não apoiá-lo, ela está indo contra Deus, certo? Ela não vai ter como escapar, né? Não, eu tenho que apoiar mesmo, meu marido está fazendo honrando a Deus. Aí ela está se submetendo ali voluntariamente. E o marido, em contrapartida, como você mesmo mencionou no verso seguinte, o quê? Se ele realmente ama a esposa, se ele é um homem de Deus, ele vai amar a esposa dele a ponto de, se for o caso, se for necessário, até dar a vida por causa dela. Entendeu? Isso tudo como você falou, é um círculo sem fim. Sem e fim. os filhos vai ver obedecer os pais. Vai ver o exemplo. Isso é inevitável. Então não tem como é que eu vou dizer assim, desculpa para dizer que isso não funciona. Funciona. E isso aplica na empresa, como você citou, e na igreja. Um patrão que é bondoso, é um patrão que reflete o caráter de Cristo. Gente, se a pessoa não obedecer ele, a pessoa não está com Jesus. Não está mesmo. Porque você vai obedecer. Ai, meu patrão é tão bom, gente, eu não vou fazer isso por trás. Isso puxa, tão legal comigo. Né? Mesmo assim na igreja, se o líder é bondoso, espiritual. Poxa, irmão, irmão, o que você quer de ajuda, irmão? Precisa de alguma ajuda? Bondoso que nós estamos falando aqui, mas não é bajulador não. Não. É diferente. Entenda bem o que é bondade. Está falando no sentido espiritual, de Deus, né? Não é ficar com bajulação não. E nem palavra suave. Não é isso não. Porque se a pessoa ama, ele fala a verdade ao seu irmão, mesmo que doa. Aquele que faz assim, faz como Eli, tá vendo o pecado nos filhos, nos irmãos da igreja, e passa a mão. Isso não ama. Não ama. Eli, isso é o amor fingido. Vai se perder tudo. Sim. Misericórdia. Sim. Vamos, quinta-feira tem bastante texto para nós ler agora, vivendo o amor que prometemos. O Evelyn vai ler o primeiro aqui, que é Gênesis 33, 12 a 14. Gênesis 33, 12 a 14. Ricardo, Gênesis 37, 17 a 28. E eu vou ler o de Ruth aqui. Vamos lá. Gênesis 33. Repita aí, Alexandre, para mim olhar o texto aqui. 12 a 14. 12 a 14. 33, 12 a 14, está escrito assim. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as fadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue ao meu senhor em Seir. O capítulo aqui no Gênesis, capítulo 37, 17 a 28. Sim, Gênesis 37, do verso 17 ao 28. Diz assim, o verso 17. E um homem disse: eles partiram daqui e foram, e pois eu os vi dizendo: vamos adotando. E José foi após seus irmãos.
e os encontrou em Dotã. E quando eles o viram de longe, antes de se aproximarem deles, conspiraram para matá-lo. E eles disseram uns aos outros: eis que está vindo o sonhador. Vamos, pois, matá-lo e lançá-lo numa cova, e diremos: algum animal o devorou, e veremos o que se tornará os seus sonhos. E Rubem, ouvindo isso, o livrou de suas mãos e disse: não o matemos. Rubem lhe disse: não derramai sangue, mas lançai nesta cova que está no deserto, e não ponde as mãos sobre ele. Isso disse ele, a fim de livrá-lo de suas mãos, para fazê-lo voltar a seu pai. E aconteceu que quando José havia chegado a seus irmãos, eles o despiram de sua túnica, sua única túnica de muitas cores que estava nele, e eles o tomaram e lançaram numa cova. E essa cova estava vazia, não havia água nela. E eles sentaram para comer pão. E levantaram seus olhos e olharam, e eis uma companhia de ismaelitas que vinha de Gileade, com seus camelos, carregando as especiarias e bálsamo e mirra, transportando para o Egito. E Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá se matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, e que nossas mãos não estejam sobre ele, pois ele é nosso irmão, e nossa carne e seus irmãos ficaram satisfeitos. Então passaram ali os mercadores midianitas, e eles levaram José da cova, levantaram José da cova e venderam José aos ismaelitas, e por 20 peças de prata, e eles trouxeram José ao Egito. E Ruth 1:16 a 18 que diz: diz porém Ruth: não tenho isso para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fosse, irei, e aonde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrereis, e eu ali serei sepultada. Faça-me assim, Senhor, ou tanto ser a outra coisa, que não seja a morte me separar de ti. Vendo-lo em mim, ele todo estava resolvida, e com ela deixou-lhe falar. E aí Oséias fala assim no capítulo 1, verso 2, diz assim: a palavra do Senhor veio a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, filho de rei de Israel. E aqui o verso 2 e o verso 3 fala assim: o princípio da palavra do Senhor veio de Oséias, por meio de Oséias. E o Senhor disse a Oséias: vai, toma para ti uma mulher de prostituições e filho de prostituições, porque a terra cometeu grande prostituição, afastando-se do Senhor. Então ele foi e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E aí o verso 6 fala assim, o verso 6: e ela concebeu novamente e deu à luz uma filha, e Deus disse a ele: põe o nome de Lo-Ruama, porque não mais terei misericórdia da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. E depois o verso 8 da fala: ora, depois de haver desmamado a menina, ela concebeu e deu à luz a um filho. Aí tá bom. Então, se os irmãos quiserem ler mais, tem Oséias 3, verso 1 a 3. Sim. Tem vários textos que estão na lição. Agora, para nós comentarmos, compromisso entre os pais e filhos, compromisso entre irmãos, compromisso familiar e compromisso conjugal. Vamos comentar isso aí, vivendo o amor que prometemos. Olha só que interessante. Aqui, quando fala de compromisso entre os pais e filhos, eu vejo assim, na questão ali de que o irmão Emiliano leu, a história de Jacó, que o irmão dele falou: vamos logo, né? Não, eu vou aqui no pasto das crianças, as crianças não têm força. É verdade, né? Então, assim, ali mostra o instinto protetor do pai pelos seus filhos e uma paciência também, porque ali não é somente a gente pode tirar lições muito importantes para nós. As crianças não têm a mentalidade de um adulto, a gente não pode querer deles que eles ajam como um adulto. Nós temos que trabalhar com eles na linguagem de uma criança, eles têm que ser fiéis na linguagem de uma criança, na mentalidade de uma criança. E a velocidade de uma criança. De uma criança, bem lembrado, né? E isso, irmãos, eu só consigo fazer isso, sabe como? Só com Cristo. Só com Jesus eu consigo fazer isso. Senão, eu vou ser um homem paciente, eu vou ser como muitos pais a gente vê por aí, até pais crentes,
e que vão lá e não tem esse sentimento, esse senso de eu tenho que cuidar bem do meu filho. Eles deixam largados, deixam filho largado. Você tem toda uma percepção, né? Porque Sim. eu tenho observando na rua mesmo, você lá na rua, observa as mães, os pais, andando com o filhinho pequeno. O passo que eles dão, a passada de um adulto é totalmente diferente do passado de uma criança de 2, 3 anos, é totalmente diferente. Eles parece que força um pouco então se não puder estar no passo, então é melhor levar. Carrega no braço. E outra coisa, Evilânio, assim, você falou do passo, e eu vejo outra coisa. Tem os passos espirituais também. Que eu acho, na minha opinião, eu acho assim, mais nocivo ainda. Eu vejo pais ou mães que têm seus filhos pequenininhos, 2 aninhos, 3 aninhos andando, e eles estão lá batendo um papo, rapaz, um papo tão, como é que eu dizer, tão gostoso, né, assim, né, que esquece até do filho, sabe? Aí o filho, daqui a pouco o menino tá lá perto da rua, o carro passando, aí pô, menino, não sei o que, dá uma bronca na criança, entendeu? A criança não tem essa noção direito, eles estão desligados, e aí joga a culpa em quem? Na criança. Sim. Então isso é perigoso, isso é muito perigoso. E aí Gênesis 37, né, 17 a 28, fala compromisso entre irmãos. Nossa. Não ciumeira. Olha, isso aí é no lar, destrói o lar e na igreja. Sim. O ciúme, vender o irmão, vender o porque eles queriam matar, viu, Alexandre? Eles queriam matar. O irmão, vamos dar um jeito aqui, irmão, não vamos matar não, para não trazer sangue inocente são nós, vamos vender, olha que coisa terrível. E aí, mano, olha que coisa terrível. Vender o irmão José de carne e osso. Isso pode até ser no espiritual, né? Sim. Por causa de quê? De ciúmes. Ciúmes. Meu irmão é mais espiritual do que eu, José. Está agradando mais meu pai. Eu está gostando dele. Vamos acabar com esse menino. Que ele está atrapalhando. Sim. Ele está atrapalhando o bom andamento. Ele está querendo até ser santo, fica durando nós para o nosso pai. Quer ser melhor do que nós. Santo. Quer ser santo. Porque a mentalidade deles era essa mesmo. Falou, lá vem um sonhador. Quer dizer que Deus só usa você, né? Deus usa você. Então eles colocaram isso na mente, Satanás trabalhou na mente deles, assim como trabalhou com Caim, sabe? Que criou um ódio do próprio irmão. O irmão não fez nada, coitado para ele. O irmão só seguiu a vontade de Deus. O Caim, um rebelde queria fazer sua própria vontade e ficou com raiva porque o irmão não cedeu às exigências dele, né? Para poder fazer ele queria um apoio. Ele queria que Abel se unisse com ele na rebeldia. Queria um apoio. Assim, é o ciúme, irmão. Se você viver fielmente, vai padecer perseguição, está escrito. Quando Jesus pisou nessa terra, começou a fazer seu ministério, quem que teve ciúme de Jesus? Porque quem eram os homens que eram adulados, os homens santos, os líderes, né? Quando chegou Jesus, o povo olhou, nunca viu um homem falar igual esse homem, correr todo mundo para Jesus. Os fariseus ficaram com ciúmes. Irmão, será que a gente não está com ciúminho hoje em dia? Um exemplo, hoje a gente paga uma nota para achar um pregador, vamos, ser um pregador, e os irmãos não querem. Aí daqui a pouco surge um irmão prega uma verdade, não sei onde, vai aquele monte de irmão, olha ele vai lá. E aí eu, que já estava sendo adulado, as pessoas não querem mais ouvir, eu fico com ciúme, eu tenho denegrir a imagem daquele. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque a história de José, a história de Jesus pode se repetir na minha vida. Eu posso ser um fariseu e não estou sabendo. E Salomão falou que não existe nada novo embaixo do sol. Nada. Tudo se repete. O que muda são os atores, né? Só as pessoas, mas o comportamento humano, Satanás trabalha do mesmo jeito, com os mesmos sentimentos de amargura que as pessoas deixam falar. Igual o falou, né? Sonda meu coração. Então, nós temos que tomar um cuidado em relação a isso. Porque o mais interessante nessa questão é o nosso o objetivo, os motivos do coração, isso, os motivos que só Deus conhece. Eu vou dar algumas páginas aos irmãos aqui, no caso aqui de quinta-feira, Testemunho para a Igreja, volume 1, na página 388, Educação na página 61 a 62, Patriarcas e Profetas, página 382 e 592, História da Redenção 106 a 108 e na página 37, na página 406, deixa eu ver, não, na página 40 a 46. Então, nessa página aqui, 106 a 108, eu vou ler só um pouquinho História aqui. da Redenção. Na História da Redenção aqui, nessa edição aqui. Essa aqui é a edição condensada. O capítulo é o? O capítulo é, deixa eu ver, os filhos de Israel. Aqui vai contar sobre a história de Moisés. Você imagina a história de Moisés.
Só ver só um pouquinho aqui para você ter uma noção aqui. Quando esse cruel decreto de morte eu estou adiantando aqui a leitura, mas você pode ler a página toda que você vai compreender que é aquele decreto lá que teve para matar os meninos. Né? O cruel decreto estava na sua maior força, Moisés nasceu. Sua mãe o escondeu, enquanto se sentia segura para fazer isso, e então preparou um pequeno cesto de junco, vendando com piche para que a água não entrasse na pequena arca, e colocou na água junto à margem do rio. Enquanto sua irmã ficou ali por perto, com aparente indiferença, vigiava ansiosamente para ver o que aconteceria com seu irmãozinho. Os anjos também vigiavam para que nenhum dano ocorresse à indefesa criança, ali colocada por sua mãe amorosa e confiante no cuidado de Deus, com suas fervorosas orações misturadas com lágrimas. Irmãos, pense numa situação. Uma mãe põe um filho no cesto, no rio assim, é uma situação, é um negócio tremendo, viu? Um negócio aqui, irmãos, é muita fé, viu? Esses anjos guiaram os passos da filha do faraó para o rio, bem perto de onde havia sido deixado o inocente e desconhecido bebê. Sua atenção foi atraída para o pequeno e estranho cesto, e ela mandou que uma de suas criadas fosse buscá-lo. Quando removeu a tampa daquele cesto preparado de forma especial, viu um lindo bebê chorando e ficou com dó dele. Sabia que uma amorosa mãe hebreia tinha seguido esse método peculiar para preservar a vida de seu queridinho bebê, e decidiu naquele instante que ele seria seu filho. A irmã de Moisés imediatamente veio em sua direção e perguntou: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. Então aqui continua a história, leia. Irmãos, o cuidado familiar é um cuidado muito especial. O nosso Pai do céu, ele é um pai de família. E ele nos trata de uma maneira muito especial, amorosa, cuidadosa, nos disciplina. E Deus quer que essas características de cuidado, amor e proteção, é que um pai e uma mãe tenha. Né? Nós precisamos ter isso em nosso coração. Sim, assim como Ruth, né? Que cuidar da sua sogra, né? Como a mãe, né? Ele cuidou dela. Né? E isso é um cristão. Isso chama-se investimento humano. Sim, e ela foi abençoada depois, né, Ruth, né? Exatamente. Porque hoje em dia é um tal do piada com sogra, um desrespeito. Irmão, cristão entra nessa balela aí, ó, eu vou dizer, não tem essa é a brincadeira. Isso é espírito do inimigo, irmãos. Tem que respeitar. E principalmente se a sogra é da fé ainda, que é irmã. Misericórdia, irmão. Cai fora disso aí. Essas piadas de sogra, isso é pro mundano. É mundano que faz isso. O respeito cristão, tem que imperar na família, né? Com certeza. É um candidato ao céu, tem que respeitar todo mundo, Sim. ter consideração e amor por Sim. todos. Porque foi por meio daquela mulher que veio a sua esposa. Sim. Então você tem que reconhecer. Não somente a sogra, o sogro também você tem que reconhecer. E né? mesmo se ela dá algum palpite e você acha que é errado, ela está fazendo, não é que ela está errada, ela está fazendo porque ela tem preocupação com a filha, Com a família. sim. Não está fazendo por mal, não. É que ela acha que aquilo ali. Você sim. tem que compreender. Sim. Né? E aí o último que a gente viu, o compromisso conjugal de Osés. Deus fala assim: vai, Osés, pega uma mulher em prostituição. Isso nós sabemos Uma que... mulher que era infiel. E é uma parábola viva. Isso, Uma que parábola ela pode viva. mostrar o quê? A infidelidade de Deve Israel. demonstrar o amor de Deus para com o seu povo e a infidelidade do seu povo para com Deus. Sim. Então Deus ele manda, ele é dono de tudo e de todos. Então Deus pediu ao profeta que ele fizesse isso, e o profeta em obediência e amor a Deus foi lá e fez isso aí para mostrar uma lição viva ao povo. Uma lição viva. O povo está se prostituindo. Sim. Exatamente, E com outros deuses. Sim, Né? e o interessante que fala assim, né? Viver o amor que prometemos, viver o amor que prometemos. E aqui nesse contexto de Oséias, é uma situação difícil para ele, né? Porque ele sabe que ele estava se casando com uma mulher que sabia que essa mulher, uma hora ou outra, podia abandoná-lo. Podia abandoná-lo. E assim, fez, né? Depois ela voltou para o Egito. vai de novo pegar ela. E ali ele estava dando um exemplo, né,
do amor perdoador que Deus tem, né? Então, assim, é claro que aqui a gente vê, no caso, que Deus pode restaurar casamentos, Deus pode, né, restaurar o que foi quebrado, Deus pode restaurar, Deus é poderoso, sim. Lógico. Né? Então, é isso que está sendo apresentado aqui na questão, né, do viver o amor de Deus aqui. Não é claro que nada disso é fácil, irmãos, só por nós mesmos não é fácil, não. Sim. Por isso que eu estou falando aqui, é com Cristo, é com Jesus Cristo, tudo é possível com Jesus, tudo é possível. Depois os irmãos, quiser confirmar o texto lá que fala sobre José e seus irmãos, José e seus irmãos no capítulo 21, aqui de Patriarcas e Profetas, tá bom? Leia, eu não vou ler nada não, mas lá o indicativo vocês veem lá toda aquela história, a indicação, os motivos, o que motivou eles a fazer aquilo, toda tramóia e a bênção de Deus também, que resultou daquilo, foi uma inconveniência, mas que na frente José foi recompensado pelas injustiças que sofreu, né? Sim. Eu quero só ler um texto aqui, irmãos. Está de novo aqui no livro Ciência do Conviver, página 70. O capítulo é O Toque da Fé. Eu acredito que é um dos capítulos mais bonitos do Ciência do Conviver. Aqui fala assim, irmãos, olha só. Quando oramos por bênçãos terrestres, a resposta à nossa petição pode ser retardada, ou Deus talvez nos dê uma outra coisa diversa daquela que pedimos. Não assim, porém, quando orarmos por libertação do pecado. Não é assim quando a gente ora por libertação do pecado. Continua. É sua vontade purificar-nos do pecado, tornar-nos seus filhos e habilitar-nos a viver uma vida santa. Olha só que coisa poderosa. Cristo deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então é isso que nós temos que ter em mente. Irmãos, Deus ele está ansioso que eu peça a Ele ajuda para ser liberto de qualquer desejo mal, de qualquer pecado. E olha que Ele atende rapidamente isso daí. Rapidamente. Pode ter certeza que Deus é poderoso. Sexta-feira, para nós terminar aqui, irmãos, o texto que está lá de página 37, bem curtinho. Unidade, a primeira obra. A primeira obra dos cristãos é serem unidos na família. Quanto mais intimamente os membros da família são unidos em sua obra no lar, tanto mais edificante e útil será a influência que os pais e mães, filhos e filhas exercerão fora dele. Então, tem união no lar, isso vai mostrar-se fora. Na Simples igreja. assim. Tá vendo? Quando tem união em casa, a união, reverência na casa. Quando fala de união aqui, deixa bem claro, né, Alexandre? União aqui está falando num contexto espiritual, isso, não é fazer coisa errada não, viu? Porque também tem famílias que estão unidas a fazer coisa errada, né? Vamos deixar bem claro. Né? Os pais já ensinam os filhos, infelizmente tem essas questões aí. Sim, então, irmãos, aqui que é unidade tem primeiro no lar, que é amor tem que ser primeiro no lar, depois se flui para a igreja, se flui para a sociedade. Não adianta pedir uma coisa fora se dentro não vive. Não tem como. É difícil, né? Que Deus abençoe vocês, irmãos, Deus abençoe a nós todos, que nós possamos estar unidos em Cristo Jesus, e aí a união vai ser transparente, né, em toda a sociedade. Amém. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outros irmãos, se inscreva no nosso canal, clica no sininho, dá um like aí para ajudar o nosso canal, tá bom? Comenta aí o que você está achando da lição para que possa nos ajudar para melhorar cada dia mais. Amém. Vamos ajudar nosso Deus, aqueles que puderem. Senhor Deus, glória ao nosso Pai, graças a Deus por tua misericórdia e pelo amor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Amém, Senhor. Obrigado pela essa lição maravilhosa da Bíblia e do Espírito de Profecia. Possamos segui-la, Deus, para a tua honra e tua glória. Amém. Para que nosso lar seja edificado em Cristo Jesus na verdade. Amém. Para que isso possa fluir na igreja e na sociedade. Amém. Não só os lares do teu povo, Deus, possamos ser unidos em Cristo Jesus, lhe pedindo não que por nós, mas compreendendo nossos pecados em Cristo Jesus, que reina para sempre. Amém. 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 Glória a Deus.